Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço aí ao CRC pela oportunidade de estar aqui na Quarta do Conhecimento, né? Alguns têm tido contato comigo no terceiro andar, nos cursos que eu dou à noite e na parte da manhã também, né? Os cursos de lucro real, SEF, PIS/COFINS, tributação de câmbio, eu divido aí com outros professores essa oportunidade de passar o conhecimento para vocês. E hoje eu recebi esse convite para trazer para vocês alguns pontos do plano de fiscalização da Receita para 2017, e aí só fazendo algumas observações. A primeira delas, que o objetivo da palestra vou transpor aqui nos slides os pontos principais do plano de fiscalização, não represento a Receita Federal. O objetivo desse bate-papo nosso aqui dessas 2 horas o que eu preciso fazer para que eu não tenha realmente a minha empresa ou a figura do meu CPF como pessoa física dentro das estatísticas de auto de infração que a gente vai tratar no início da apresentação, né? O que seria compliance tributário? Exatamente isso, estar de acordo, estar em conformidade com as regras estabelecidas na legislação. Então, em cada ponto que eu tratar aqui do plano de fiscalização, adicionalmente, vou fazer um comentário do que a minha empresa precisa observar para eu evitar qualquer inconsistência em termos de informações declaradas aí nas várias obrigações acessórias da Receita, né? E o olhar para frente, os novos projetos, como eu posso me preparar de forma antecipada, né? Para que eu não tenha problemas aí, já que todo momento a gente tem um novo projeto SPED, e isso é uma força-tarefa aí pós-SF para 2018, né? Até julho a gente está pensando no SF. Depois de julho a gente tem que começar a pensar o que eu preciso fazer para 2018 em relação às novas implementações. Bom, e o que nós tivemos em relação ao ano passado, né? Qual foi o histórico do ano passado? A Receita Federal, todo início de ano, ela coloca esse plano de fiscalização aí no próprio site, tá? É uma publicação aberta a qualquer contribuinte. Qualquer contribuinte pode ter acesso a esse material, onde ela faz as estatísticas da fiscalização do ano anterior e quais são as ações previstas para o ano corrente, tá? Essas ações previstas para o ano corrente, ela começa a planejar um ano antes. Quais são os contribuintes selecionados, os segmentos de indústria, onde foram verificadas evidências de uma possível sonegação fiscal ou uma possível inconsistência de informações declaradas aí nas várias obrigações que nós, contadores, precisamos elaborar. E aí, em 2016, o que nós tivemos? A estimativa feita, quando ela divulgou o plano de fiscalização de 2016, lá em março do ano passado, foi a constituição de um crédito tributário de 155 bilhões. Essa foi a estimativa que ela fez, tá? Após as ações implementadas em 2016, ela constituiu 121, ou seja, foi abaixo da estimativa, porém 6,2 na verdade, 6,2 menor percentuais, 6,2 percentuais menor do que o ano de 2015, tá? E nesse contexto de crédito tributário constituído, se a gente for abrir as estatísticas, que eu não quis jogar todas as tabelas aqui para não ficar muito monótono, o que eu tenho no ranking, né? Quem são os contribuintes aí mais visados dentro desse universo de 121 milhões? Nós tivemos as indústrias como primeiro lugar. No segundo lugar, o setor de prestação de serviços, tá? Com uma evidência aí para empresas de construção civil, que foi colocado aí como prioridade nas ações de fiscalização, e serviços de comunicação. Após isso, os demais segmentos, tá? Então, o segmento de indústria e prestação de serviço lideraram o ranking aí dos autos de infração no ano passado, tá? Em relação às pessoas físicas, o que chamou mais atenção aí nesse contexto dos créditos tributários constituídos. Primeiro, ações voltadas para sócios e dirigentes, né? Esse foi um público bem visado aí para 2016. E em relação a quê, né? Ganho de capital na renda variável, venda ou permuta de ações e omissão de receita por depósitos bancários não identificados na natureza, tá? Essas foram os principais indícios em termos de pessoa física. E
sempre que eu tenho a constituição de um crédito tributário, a Receita Federal ela tem um condão de encaminhar isso para o Ministério Público, essa ação ao Ministério Público, dando sequência para fins de representação penal. Tá? Quando há indícios de sonegação ou omissão de receita, a Receita Federal ela pode estender o curso dessa ação além da infração tributária, né, e ter desdobramentos aí para fins penais. Então, houve aí 27,05 dessas ações que foram encaminhadas ao Ministério Público. Okay? E aí, quais foram os procedimentos fiscais que geraram, né, esse crédito tributário constituído? Né? Foram através de auditorias externas, né, fiscalização mesmo em loco na empresa, e revisão de declarações. Né? Ali pela tabelinha, a gente observa que o número de revisão de declarações é bem superior ao número de auditorias externas, porém, em termos de crédito tributário constituído, o valor é maior na fiscalização das diligências fiscais feitas nas empresas. Ainda em relação à revisão das declarações, né, chama bastante atenção o número, né, do cruzamento de informações, por tudo que a gente vai falar daqui em diante, a importância da consistência das informações que eu declaro. Né? Eu declaro a mesma informação em várias bases da Receita Federal. Né? E aí a gente vai falar, quando a gente for passando os slides, em cada um dos temas, a importância disso. Tá? Para 2017, o que está previsto no plano de fiscalização? Estimativa do crédito tributário, 143 bilhões. Né? Essa é a estimativa feita pela Receita, com o levantamento de todas as ações e os contribuintes já eleitos para que essa diligência ocorra. Né? E aí, quais seriam as ações? Primeiro, intercâmbio de informações com outros países. Né? Isso com um condão de verificar estrutura multinacionais. Né? Onde fica a receita tributável deste grupo? No Brasil? Qual país? No paraíso fiscal? A gente vai falar disso. Conformidade tributária, né? Atendimento de regras de compliance, através de duas ações: simplificação das obrigações, que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, algumas obrigações sendo transformadas em projetos de SPED, né? E a gente vai tratar de cada uma delas. Ou então da autorregularização, né, das malhas fiscais, que até então eram restritas para as pessoas físicas, mas há cerca de 2 anos aí a gente está tendo malha fiscal de pessoa jurídica também. Então, a autorregularização é a oportunidade que a Receita Federal tem dado para que os contribuintes regularizem, né, o que estiver errado, sem a multa de ofício de 75%. Né? Não havendo a regularização, aí sim a empresa é autuada e aí vai incorrer na multa de ofício. Operações específicas. E aí, dessas operações específicas, que nós vamos tratar efetivamente de quais são as ações previstas para 2017, a gente só não vai falar aqui daquilo que a gente vê todo dia no jornal, né? Lava Jato, Zé Lote. Isso a gente não vai falar aqui, porque já é público para todo mundo. A gente vai falar daquelas que podem atingir os nossos clientes. Tá bem? E projetos SPED, né? O que a Receita Federal está vislumbrando aí de novo, além do que a gente já sabe, tá bom? Iniciando aqui o primeiro bloco de intercâmbio de informações. O que a Receita Federal pretende fazer em relação a esse assunto? Tá? Nós temos alguns acordos, muitos acordos, né? Tanto de dupla tributação, com vários países, né? Para evitar que o imposto de renda seja tributado tanto no país onde é prestado serviço, como no Brasil, e há acordos de troca de informações financeiras. Tá? Um desses acordos é o FATCA, tá? Que tem aquele nome grande ali. Tá? Qual é o objetivo? A Receita Federal ela mantém o intercâmbio com a Receita Federal norte-americana para saber quais contribuintes mantêm movimentação financeira, conta bancária lá nos Estados Unidos. Tá? Então, ele vai se utilizar desse acordo para levantar aqueles contribuintes que fizeram suas declarações no Brasil e não informam essas contas. Né? Nós tivemos aí o programa de repatriação, né, em outubro de 2016, justamente com a finalidade dos contribuintes que possuíssem
ativos no exterior não declarados que pudessem regularizar essa situação sem desdobramentos na esfera penal e sem penalidade por multa de ofício, né? Esse programa ele teve esse objetivo, tanto para pessoas físicas como para jurídicas, e ele foi reaberto agora, né? Com prazo aí de 31 de julho. Então, quem entregou a declaração em abril e ainda não tem na declaração do imposto de renda os bens que mantém lá fora, isso é uma prática comum quando a pessoa é um não residente e se torna um residente no Brasil. Ele não quer de jeito nenhum falar para o contador que ele tem lá fora. Você pergunta, é difícil você conseguir a informação, né? Mas ele tem essa nova oportunidade aí nesse novo programa de repatriação. E aí, também falando ainda do regime especial de regularização cambial e tributária, que é o programa de repatriação, além do FATCA, existe uma convenção sobre assistência à multa administrativa em matéria tributária, que também tem esse viés de troca de informações financeiras entre países. Tá? Então, não adianta eu tentar esconder, né, debaixo do tapete que eu tenho uma conta bancária no exterior, que eu tenho um investimento, uma aplicação financeira, que em algum momento a Receita Federal vai ter o conhecimento disso. Tá? Então, esse novo programa que foi aberto aí, com prazo até 31 de julho, não só para quem não fez, como também para quem fez, mas não disse tudo. Né? Fez a declaração, a DERCART, que é a declaração que oficializa a opção ao regime de repatriação, lá em outubro, mas contou a historinha pela metade. Né? Então, esse aí também pode, até julho, complementar essas informações para a Receita Federal e declarar o que ficou faltando. Tá bem? A terceira ação, também voltada para a troca de informações internacionais, ela está no âmbito do BEPS, tá? Que é um grupo, né? Um grupo chamado G20, tá? No âmbito aí da Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico, formado por 34 países, 34 jurisdições. Tá? E o plano de ação BEPS, que é o nome que foi dado pelo grupo, ele é composto por 15 ações voltadas para a transparência de informações e combate à evasão fiscal entre países. Tá? E aí, um desses planos, que é o plano de ação 13, prevê a troca, a entrega de formulários pelos países aí onde há grupos multinacionais. E aí, como é que o Brasil está trazendo isso para a gente? Né? Essa declaração país a país que visa informar a composição do grupo internacional. Na SEF, né? Na SEF, que a gente entrega agora em julho, nós temos um bloco novo, que é o bloco W. A gente vai tratar de SEF na próxima quarta do conhecimento, o que está trazendo de novo. E aí, esse bloco W, ele se destina exatamente a isso. Tá? As empresas que possuem controlador final fora do Brasil, né? E aí são eleitas para a entrega dessa obrigação acessória, elas vão precisar informar dentro da SEF a composição desse grupo, tá? Justamente para informar quais são as receitas de cada entidade, qual é o imposto pago por cada entidade, qual é o valor da folha de pagamento de cada entidade, com esse objetivo dos países entenderem como são as transações entre essas empresas e aonde fica a receita. Essa é a principal pergunta. Né? A receita fica centralizada em qual país? Num país que não há uma tributação maior do que a tributação brasileira, em um paraíso fiscal, esse é o principal objetivo. Bom, aí já temos oficializado aí dentro da SEF essa troca de informações e, em relação ao FATCA, os bancos eles são obrigados a entregarem a e-financeira, que é uma obrigação federal com esse intuito de informar os dados de cada pessoa física e aonde elas mantêm a sua movimentação financeira. Conformidade tributária, né? Como a Receita Federal ela traz aí algumas ações para que os contribuintes estejam de acordo com a legislação tributária. Primeira ação que não é nova, né? E vai continuar existindo. Monitoramento dos maiores contribuintes. Então, aqueles contribuintes que são eleitos todo ano para o acompanhamento diferenciado. Tá? Simples Nacional, autorregularização. Né? As empresas do Simples já tiveram aí o recebimento de
notificações onde elas precisam se autorregularizar em alguma informação. Via de regra, qual é o objetivo? Levantamento de omissão de receitas, né? Como o Simples Nacional possui um recolhimento simplificado, né, até que ponto aquele contribuinte está fazendo corretamente a emissão de suas notas fiscais? Okay? Então, o objetivo aqui, o olhar no Simples Nacional, é exatamente esse. Todas as operações são acobertadas por nota fiscal, inclusive nas atividades de prestação de serviço. Tá? A prestação de serviço foi colocada como evidência aí em relação ao Simples Nacional. Por quê? A empresa do Simples Nacional, ela recolhe um percentual menor da contribuição previdenciária, né? Então, são várias questões envolvidas aí. Enquadramentos em limites, se ela não emite nota, ela pode ter ultrapassado o limite. Então, o objetivo da autorregularização é justamente chamar atenção para isso. E as demais pessoas jurídicas? Também, né, essa conformidade tributária através de autorregularização vai ser cada vez mais constante, né? O fisco identificou uma irregularidade, ele vai te dar uma chance para você regularizar sem ter a multa de ofício dos 75%, tendo como prioridade indícios de infração relativos à contribuição previdenciária devida. Tá? Quando a gente volta lá naquela estatística, né, a gente falou do ranking das empresas e do ranking das pessoas físicas, né? Empresas, indústria, prestadores de serviços, pessoas físicas, sócios e dirigentes. É o que está lá no primeiro item da lista. Quando a gente fala de tributo, quem vem na ordem de prioridade dos autos de infração? Imposto de renda, em primeiro lugar. Em segundo lugar, contribuição previdenciária patronal. Né? E aí, algumas empresas querem se valer dos percentuais que são menores no Simples, né? Para não serem onerados aí quando estão em outro regime de tributação. Pessoas físicas, fizemos as declarações, quem veio no mês passado aqui, lá na quarta do conhecimento do Leônidas, ouviu ele falar, né, que 3 dias úteis depois já teria o resultado do processamento da sua declaração e a pendência, se fosse o caso. Então, a autorregularização é exatamente você antever a notificação que o fisco vai fazer para você. É identificar, foi processado? Tem pendência. O que eu preciso fazer? Apresentar recibo médico, retificar o informe de rendimento da fonte pagadora estava divergente do valor que eu informei. Então, realmente eu antecipar uma ação que a Receita Federal, quando fizer, vai ter a penalidade aí pelo não cumprimento. E aí, quando a gente fala também de conformidade tributária, o objetivo da Receita ele é voltado para a simplificação das obrigações, o que a gente tem assistido aí em relação pelo menos há uns 3 anos. Né? Nós tivemos o DACOM, um período vivendo aí juntamente com o FD Contribuições até ser extinto. Né? O E-Social Doméstico, que foi criado para tentar simplificar o cumprimento das obrigações do empregador doméstico, e também o outro módulo de E-Social, que visa extinguir com tantas obrigações trabalhistas que existem hoje, RAIS, CAGED. Né? Então, o objetivo aí da conformidade tributária por essa ótica é diminuir o número de obrigações acessórias. Tivemos um período de IPJ, depois substituída pela SF, que está aí nos acompanhando há 2 anos. E, mais recentemente, a declaração simplificada da pessoa jurídica, né, que foi extinta, e hoje a inativa entrega da CTF, que está causando aí vários problemas, né, em relação a qual mês que eu entrego em janeiro, aí tem avisos porque não entregou, e aí o fisco vai liberar a nova versão e estender o prazo aí até julho para entrega. Então, olhando por esse lado, a gente vai ter, nos novos projetos, também a questão da simplificação da obrigação acessória em relação à DIRF. Né? Hoje, a DIRF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte, ela reporta dados de folha de pagamento, retenção sobre folha de pagamento e retenção na contratação de serviços. Né? Então, essa obrigação, espera-se, não sei se ano que vem, mas espera que, pelo menos nos próximos 2 anos, ela seja integralmente substituída pelo E-Social e pela FD-REINF, tá? Onde a FD Social ela vai ser responsável pelas informações
vinculadas a empregado, né, onde haja vínculo empregatício, e a FD-REINF vai ficar com a outra parte, que é a retenção, quando eu contrato uma outra pessoa jurídica. E aí, quando a gente fala dessas simplificações, né, sempre as simplificações ensejam o quê? Que eu vá para o ambiente SPED. Né? E aí, nesse momento, por que é importante eu tentar, nesse momento, rever os meus processos? Porque eu sei que tudo que está dentro do ambiente SPED, o cruzamento da informação é muito mais rápido. Né? Então, a simplificação, ela melhora, sem sombra de dúvida, o contribuinte, quando eu tenho duas obrigações se transformando em uma, porém, né, tudo que é relativo ao SPED causa um certo grau de dificuldade, tanto em relação à integração, né, porque eu tenho custos não tributários vinculados a isso, preciso preparar o meu pessoal, é um sistema novo que a minha software house vai me oferecer, né, preciso adaptar o meu processo para cumprir. O próprio e-social é uma força-tarefa que vai envolver várias pessoas, inclusive a rotina do cliente, né, de mandar as informações para você a tempo de você informar o fisco, e a FD-RINF não é diferente. Né? A DIF é anual, hoje ela é anual. Né? A FD-RINF vai ser mensal. Então, eu vou precisar ter consistência nas minhas informações mensalmente. Tá? Então, aí também implica, não existe ônus, né? Não existe bônus sem ônus. Né? Eu vou ter realmente a simplificação de duas, né? E, na verdade, a DIF ela vai ser encaminhada de forma dissociada entre os departamentos, porém, né, eu preciso preparar o meu ambiente. Falando de operações, né, aí já trazendo os pontos relacionados no plano de fiscalização. Quais são as ações que serão objeto de fiscalização? Planejamento tributário abusivo tem sido objeto, pelo menos nos 2 últimos planos de fiscalização. Tá? E voltados, em especial, para quê? Reorganizações societárias, né? Operações aí de fusão, incorporação, aquisição de investimentos para posterior incorporação da empresa, onde eu tenho geração de ágio, né? Que são perdas na aquisição de investimentos. Então, pela legislação anterior, que era a 9532, a Lei 9532 de 97, eu não tinha requisitos claros em relação a laudo. Né? Quem tem que fazer o laudo daquela operação de reestruturação societária? Quais são as regras? Eu tenho alguma vedação? Ao contrário, a legislação ela te dava margem para fazer a operação de uma forma muito independente. Tá? Com a Lei 12973 de 2014, o ágio ele passou a ter um tratamento bem desenhado. Ou seja, se eu tenho aquisição de um investimento, para que essa operação me gere o ágio, primeiro, a operação não pode ser entre partes dependentes. Né? Eu não posso ter a figura de um controlador e de uma controladora ou de 2 empresas que são controladas por uma terceira. Não pode existir a chamada vinculação. Tá? Não pode ser uma operação entre 2 empresas onde o quadro societário seja o mesmo. Tá? Existe uma figura aí que se chama parte relacionada. Então, se eu tenho uma operação entre partes relacionadas, controlador e controlado, controladas de uma mesma empresa, ou empresas que possuem vínculo societário, o ágio ele não pode existir. Tá? A operação tem que ser feita toda com base na contabilidade da empresa que está sendo adquirida ou que está sendo incorporada. Nós tivemos, aí, ao longo de anos, muitas disputas judiciais em função de ágio, justamente por falta de comprovação documental, né, já que a legislação ela era bem prolixa, né, ela dava dupla interpretação. E aí isso favorecia bastante os planejamentos. Hoje, né, desde 2014, com a 12973, além dessa vedação das partes terem ser independentes, né, como regra, o laudo ele tem requisitos. Né, ele precisa ser elaborado por um perito independente, né, ele precisa ser protocolado no cartório de títulos e documentos até o 13º dia útil posterior à operação que deu causa. Né, e isso também é refletido na SF. Tá? Na SF, quando a gente preenche a parte de participações societárias, se eu tive a aquisição de uma participação societária com a figura de uma perda nessa aquisição, eu preciso informar o número do laudo,
tudo na obrigação acessória. Então, passou a ser mais controlada. Tá? Então, a fiscalização ela vai, a partir de agora, nas novas operações, o que ela vai querer ver? Os requisitos do laudo estão sendo atendidos? Né? A 12973 estabeleceu, se você é uma empresa que vive de aquisição de investimentos, se você é uma holding, você precisa ter o registro de cada ágio em subconta distinta. Isso é regra para dedutibilidade. Por quê? Quando eu vender esse investimento que eu adquiri com perda, eu posso usar a dedutibilidade disso lá na frente, a dedutibilidade desta perda, desde que eu atenda essas condições. Tem um laudo feito dessa forma, tem um registro contábil feito de forma adequada. Então, nesse item aqui, a Receita vai continuar fiscalizando o antes da 12973, né, quando ainda estava sob a égide da Lei 953/2 de 97, e o após 12973. Então, se hoje eu tenho um cliente que vai adquirir uma participação societária com a figura de uma perda, né, ele pagou e aquele investimento vale menos do que ele pagou. Eu preciso observar esses requisitos da nova legislação. Tá? Caso contrário, né, eu não vou poder me utilizar da dedutibilidade dessa perda quando eu fizer a baixa do investimento. Ó, eventos de fusão e aquisição societárias com ou sem troca de ações, onde não houve tributação dos ganhos de capital auferidos. Tá? E ganho de capital, a gente não pode esquecer que da mesma forma que é importante na figura da pessoa jurídica, né, isso não foi item do plano. Tá? Mas na pessoa física também, a gente às vezes deixa passar uma venda de um imóvel, ou o cliente, aí lá, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, identifica que houve um ganho de capital numa alienação, não há benefício, né, que possa aí justificar a falta de pagamento de imposto. E aí o cliente não quer pagar multa, né, pô, já passou tanto tempo, né, e achando que o fisco, em momento nenhum, vai encontrar, vai identificar essa irregularidade. Tá? Ele pode identificar lá por quem adquiriu o imóvel, quem adquiriu o bem. Distribuição de lucros, é o segundo item aí do plano de fiscalização. Ele já esteve também no plano de fiscalização do ano passado. Tá? É o segundo ano. Qual é o objetivo aqui? Tanto para efeito de lucro presumido, como para efeito de lucro real. Tá? Em relação ao presumido, né, eu tenho dois limites a serem atendidos. Um é a base de presunção, né, que eu tenho trimestral, menos o valor dos impostos devidos, valor de IR, CES, PIS, COFINS. Esse é um dos limites de distribuição de lucros. Eu excedi. Desde que você tenha lucros registrados na tua escrituração contábil, não tem problema. O excedente vai continuar sendo isento. Ok? Além disso, as empresas de lucro real também vão ser objeto de fiscalização, caso tenham feito antecipações de lucro em valor superior ao lucro do exercício, tá? Ou da conta de lucros acumulados que elas têm. Tá? Então, vai ser só o lucro presumido, não. O que é importante aqui colocar, além desse limite aí do lucro presumido? Que a distribuição de lucros hoje, ela precisa atender aos critérios contábeis de 2007. Tá? A Receita Federal, quando ela normatizou as alterações contábeis da Lei 11.638, né, que a gente tem lá na Lei 12.973 de 2014, ela não acatou, ela não aceitou as inovações trazidas lá, tanto pela 11.638, como por todas as normas contábeis, por todos os CPCs que a gente tem lá divulgado pelo Comitê de Pronunciamento Contábil. E aí um dos vilões foi exatamente esse, olha, para que os seus lucros sejam isentos, a sua demonstração do resultado do exercício não pode ser impactado pelos novos eventos contábeis. Tá? Então, por exemplo, o próprio ágio, vamos dar o exemplo. Pela legislação nova, quando eu adquiro um investimento, eu preciso ter um laudo a valor de mercado. Tá? Então, eu crio aí a figura de um valor justo, de um valor de mercado na contabilidade. Se eu tiver, em vez de um ágio, eu tiver um ganho, né, isso vai impactar e vai aumentar o meu resultado do exercício. E vai acabar sendo base para a distribuição de lucro, cálculo de distribuição de lucros. Então, qualquer evento novo vinculado a uma norma contábil criada a partir de 2008,
que aumente o meu resultado não pode ser objeto de distribuição de lucros. Tá? Essa partezinha ela não é isenta para o sócio pessoa física e nem para o sócio pessoa jurídica. Okay? E aí, como é que eu faço se eu tiver excedente de distribuição de lucros? Né? Se for uma pessoa física, é um sócio, pessoa física, que está recebendo a distribuição de lucros. E aí eu vi que, para a empresa do lucro presumido, ele não atendeu nem a base de presunção e nem tem o lucro do exercício ou acumulados que possam exceder esse valor, né? Que sejam, possam amortizar esse valor, melhor dizendo. A diferença vai ser tributada pela tabela progressiva, né? Se estiver acima do limite de isenção. Okay? Se o sócio, né, que é o beneficiário dos lucros, for uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil, esse valor excedente, né, tanto com o viés aí do presumido como com o viés da norma contábil, vai ser computada na apuração do imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro desse sócio pessoa jurídica. Então, ele vai receber esse lucro distribuído e, para ele, essa parte isenta, perdão, essa parte excedente vai ser tributada. Bom? E se o sócio ele for uma pessoa jurídica ou uma pessoa física domiciliada no exterior, tá, a parcela excedente vai ser tributada pelo imposto de renda na fonte a 15% ou 25% se ele estiver situado em paraíso fiscal. Então, eu preciso ter esse cuidado, tá, gente? Quando eu falar de distribuição de lucros, e for uma empresa de lucro presumido, observar esses dois limites, ok? E, se for real, aí realmente é só se a contabilidade não trouxer lucros que possam absorver. Houve uma outra discussão em relação à distribuição de lucros, mas isso daí é um comentário à parte do plano de fiscalização, é quando a empresa do lucro presumido ela faz a opção pelo reconhecimento das suas receitas pelo regime de caixa para fins de tributação, né? E aí, para fins de distribuição de lucro, segue a mesma regra ou não seja a mesma regra? Né? Nós tivemos aí casos de autuação alegando que, para efeito de distribuição de lucro, teria que ser considerado o regime de competência. Tá? Isso daí já foi casos aí de auto de infração. Lucros auferidos no exterior. Né? Nós tivemos a 12865, que estabeleceu um parcelamento para empresas que têm participação societária lá fora. E, ao longo dos anos, o que foi discutido nesta situação? Em que momento a empresa brasileira seria obrigada a tributar esses lucros auferidos no exterior? Pelo simples fato da empresa que ela detém participação levantar o balanço, já seria fato gerador de imposto de renda para ela no Brasil? Né? E aí, com isso, várias empresas entraram com as suas ações judiciais questionando o momento, disponibilidade jurídica, financeira, né, fato gerador de R, né, com base lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional. E aí, com essa legislação de parcelamento, né, qual foi o objetivo dela? Como a 12973 de 2014, ela fez várias alterações na legislação do imposto de renda, ela estabeleceu, ela colocou um ponto final na discussão, o regime de caixa ou regime de competência para a tributação de lucros auferidos no exterior. Né? E aí foi definido que, se eu tenho controle dessa participação societária, é regime de competência. Né? Se eu não tenho controle, eu tenho participação menor que 50%, aí eu posso me valer pelo regime de caixa. Somente quando efetivamente eu receber esse valor no Brasil é que eu vou tributar. Mas, se eu tenho controle, não tem jeito. Né? A investida levantou o balanço lá fora, deu lucro, eu tenho que trazer para o Brasil a tributação da parte que eu tenho. E aí, a Receita Federal deu a oportunidade das empresas colocarem seus débitos em dia, que até então estavam com exigibilidade suspensa por conta das ações judiciais. Né? Eu teria que desistir da ação judicial e aí me utilizar de uma remissão de multa para fazer o parcelamento. Muitas empresas fizeram isso, desistiram das suas ações judiciais, aderiram ao parcelamento, só que não pagaram. Tá? E aí esse item é justamente para levantar as pessoas jurídicas que fizeram adesão e não fizeram o pagamento dos seus débitos. Tá? Evasão em setores específicos, também repetindo aí
um item do plano de fiscalização do ano passado. Cigarros, análise de contribuintes que apresentaram indícios de infração tributária, inclusive pela omissão de insumos adquiridos. Tá? Falta de emissão de documentos fiscais irregulares, tá? Mesmo sendo um setor grande. Bebidas, créditos de IPI em desacordo com a legislação. Tá? Empresas que formam kits, isso foi citado no plano de fiscalização, e aí utilizam o crédito de IPI de forma irregular. Combustíveis, empresas do segmento de refino e distribuição responsáveis por valores relevantes de tributos sonegados. E papel imune, desvio de finalidade, ou seja, o uso do papel em finalidade diversa daquela que é estabelecida na lei que rege essa indústria gráfica. Né? O papel imune ele tem toda uma destinação, ele não pode ter desvio de finalidade. E aí, em função disso, vendas inidôneas que foram praticadas com papel imune. Serviços profissionais, né? Criação de pessoa jurídica com o único propósito de reduzir a tributação dos profissionais que prestam serviços a outras pessoas jurídicas sob a égide do artigo 129 da Lei 11.196 de 2005. O que essa lei trata? Eu posso ter uma empresa, ter uma sociedade e eu fazer um trabalho pessoal meu. O que não pode é caracterizar fatores de vínculo empregatício, né? E é isso que a Receita quer identificar. Caso de fraudes, né, onde restam evidências que o sócio da pessoa jurídica prestadora de serviço possui requisitos de uma relação de emprego, como pessoalidade, subordinação e não a eventualidade. Né, que a gente não sabe como é que vai ser esse cenário com essa terceirização que está por vir aí. Mas o que ocorre? Realmente, muitas empresas se valeram dessa possibilidade, demitiram seus funcionários, pediram para que eles abrissem suas próprias empresas, e a forma de prestação de serviço para as empresas continuaram com a característica de uma relação de emprego. Né? Subordinação, pessoalidade, ele tem horário para trabalhar, não é eventual, ele vai trabalhar todos os dias religiosamente no mesmo horário que ele era empregado. Qual é a questão aqui? Né? O imposto que se é pago. Quando você tem uma relação de emprego, o teu imposto é retenção na fonte na tabela progressiva, né? Que vai até 27,5%. E na pessoa jurídica você se vale de uma tributação menor. Né? Seja no lucro presumido ou no simples, você se vale de uma tributação menor. E essa é a identificação que a Receita Federal quer verificar. Provavelmente por aqueles casos. Nós tivemos casos lá no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o mais famoso foi o do Ratinho. Né? Por quê? Porque ele emitia uma única nota por mês para a mesma emissora. Ele não tinha outro cliente. Né? Então, essas situações de emissão de nota fiscal única para um único contratante já é a luzinha vermelha de que você tem esses requisitos aqui de uma relação de emprego e não de uma prestação de serviço. Agora, se você tem a empresa, presta serviço para aquele empregador, seu antigo empregador, e para outras empresas também, aí a Receita não tem como argumentar que você não é uma pessoa jurídica na essência, né? Você continua sendo uma pessoa física. Simples nacional, enquadramento indevido. Isso eles já identificaram, sempre que o plano de fiscalização ele é publicado, o levantamento das ações e dos contribuintes que são fiscalizados já ocorreu um ano antes. Tá? Ele divulgou agora em março, mas durante o ano de 2016, ele já estava fazendo todo o levantamento aí de quem seria o público-alvo das fiscalizações. Tá? Então, para o Simples Nacional, 14.115 optantes, né, cuja condição não foi confirmada nos sistemas da Receita Federal como optante regular. Tá bom? E aí, primeiro, eles vão propor a autorregularização através de comunicado e, após isso, o lançamento automático da multa de ofício. Okay? E aí, aqui a gente pode englobar empresas que tenham ultrapassado o limite, né, e não tenham regularizado a sua situação de enquadramento tributário, ou não tenha feito a adesão no prazo previsto para a legislação e continuou tributando como Simples Nacional. Né? E aí vale a informação, para a gente não esquecer, que ano que vem a gente tem uma nova lei complementar, né? Com novos anexos, supressão de anexos, reenquadramento de atividades que precisam ser vistos e estudados
Agora, depois do ICF, né, gente? Depois de passar o ICF, a gente começa a pensar mais. Né? E aí começar a ver se realmente vai valer a pena, principalmente para algumas categorias de prestação de serviço, se vai valer a pena continuar no Simples Nacional ou não. Tá? A Lei Complementar 155, ela alterou os anexos da Lei Complementar 123. Tá? Então, aí suprimiu um anexo, a gente só tem 5 agora, não tem mais 6. E aí ver se vai valer a pena ou não continuar no Simples Nacional. Não pode esquecer, senão a gente acaba entrando nesse cenário aqui, né, fazendo recolhimento de forma incorreta. Aposentadoria especial. Empresas cujos empregados tiveram reconhecido o direito à aposentadoria especial por algumas atividades insalubres. Né? Para isso, a legislação previdenciária prevê pagamentos de adicional, né, quando a empresa, o empregado está exposto a alguma condição insalubre ou condições especiais de trabalho, e aí a fonte pagadora não recolheu esses adicionais, né, que são os adicionais de riscos ambientais de trabalho. Se foi identificado, né, o empregado ele foi requerer a aposentadoria especial e a empresa não tinha recolhido os adicionais pertinentes. E a fiscalização, na verdade, ela vai levar em consideração as empresas independentemente do porte. Tá? Aí não vale só as grandes. Tem algumas ações, como naqueles setores específicos, que são as grandes indústrias. Mas tudo que é fiscalização voltado para levantamento de contribuição previdenciária vale independentemente do porte da empresa. Tá? Justamente por quê? Porque muitas empresas buscam a tributação no Simples para fugir da tributação previdenciária. Desoneração de folha de pagamento. Indícios de omissão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta por indústrias. Né? A legislação ela existe desde 2011, ela foi aos poucos, né, abrangendo vários segmentos. E aqui, quando a gente fala de voltar, né, a esse tema, a fiscalização, normalmente, ela está lá no ano 2012, 2013. Por quê? 2012 vai ser o principal foco, porque prescreve em 2018. Né? Então, ela precisa efetivamente levantar o crédito tributário esse ano. Né? Então, as principais ações provavelmente vão se voltar para o ano calendário 2012. Tá? Então, nessa época, como foi bem no início da desoneração, somente algumas atividades estavam obrigadas. E, se não o fizeram, né, vão ser penalizados. Além do levantamento do recolhimento da contribuição sobre a receita bruta em si. Divergências entre valores declarados na GFIP, né, na declaração, na obrigação acessória, que retrata aí o recolhimento tanto do FGTS como da contribuição previdenciária, e a guia da Previdência Social, aquilo que efetivamente foi pago pelas pessoas jurídicas responsáveis pela retenção da contribuição previdenciária. E aí, quando a gente fala de retenção, a gente não pode esquecer que isso é crime de apropriação indébita. Né? Se eu tenho a retenção de um tributo e não repasso, né, para o fisco, isso é crime de apropriação indébita. Tá bom? E aí, mais uma vez, a questão de, no momento que eu estou retratando, elaborando, transmitindo declarações que envolvam retenção de tributo, aquele ali é o momento de eu ver se eu deixei de fazer alguma coisa. Eu costumo sempre falar, as declarações anuais são assim, a sua última chance de rever o processo. Então, entregou a DIRF em fevereiro, o que eu declarei na DCTF das retenções? O que eu estou declarando na DIRF está consistente com o que eu declarei com um débito dos retidos na DCTF? Agora, a gente vai fazer SEF, né, até final de julho, não é isso? O que eu estou declarando lá na SEF está consistente com as demais obrigações que eu entreguei? O valor do IR que eu apurei e estou declarando na SEF foi declarado na DCTF? Então, assim, é o momento de eu dar essa olhada. Se eu fiz alguma coisa errada, voltar nas mensais e retificar antes de assinar a sentença. A SEF é a última declaração que nós vamos entregar de 2016. Depois a gente vai começar a viver 2017. Então, é o último momento de você ver isso. Ok? Compensação previdenciária, conformidade entre o valor informado na GFIP e o valor compensado por pagamento ou recolhimento indevido. Fiz um pagamento indevido da contribuição previdenciária e vou fazer essa compensação.
bem como eventuais valores decorrentes da retenção sobre a nota fiscal ou fatura. Vou compensar o INSS que eu tive retenção na fonte. Tá? Então, é o momento aí de ver se tem alguma irregularidade. Mais uma vez, o objetivo é a gente tratar aqui aquilo que a gente pode fazer para não ser estatística da Receita. Ninguém quer ser estatística da Receita aqui, né, gente? Carnê-Leão, em 2016, foram identificados 8.612 contribuintes inadimplentes, tá? E lançamentos resultantes na ordem de 105 milhões. Carnê-Leão é obrigatório. Tá? Todo mundo acha, cheguei lá no final do ano, eu fiz o recolhimento, deixa para o ajuste anual, não vou ligar para isso, não. É obrigatório, é antecipação obrigatória. Então, se eu tenho trabalho não assalariado, se eu tenho um rendimento do exterior, recebo juros lá de fora, isso é Carnê-Leão, e precisa ser pago todo mês. Tá? O Carnê-Leão ele não se restringe quando eu presto serviço. Normalmente, os profissionais liberais, né, dentistas, médicos, prestam serviço para a pessoa física. Não se restringe. Se eu tenho rendimento de uma aplicação financeira lá fora, isso é objeto de Carnê-Leão também. Tá? Tem que pagar todo mês até o último dia útil do mês seguinte. E é uma antecipação do meu ajuste anual. Não adianta eu achar que eu fechei a conta na declaração e que eu não vou sofrer mais penalidade pela falta de Carnê-Leão, porque não é assim que funciona. Tá? E aí, em 2017, e fiscalização inicial para o ano calendário 2012. Né? Por quê? Porque está prescrevendo. Ela tem que fazer, a Receita Federal efetivamente tem que fazer a diligência agora em 2017, senão, se deixar virar o ano, prescreve aí o direito dela a exigir o crédito tributário. Com a pré-seleção de 11.430 contribuintes e estimativa de constituição de crédito tributário no valor de 228 milhões. Tá? Então, é rever aí se eu estou nesta situação. Bem? Omissão de receitas, cruzamento entre a receita bruta oferecida à tributação e os documentos fiscais emitidos pelos contribuintes. Tá? Então, eu tenho receita bruta em todas as obrigações acessórias, na FD, contribuições, na FD fiscal, na SF, né? Todas elas. E o que pode ocorrer comumente aí entre as empresas? Eu efetuar operações sem emissão de documento fiscal, né? Aí começa aqueles empréstimos de sócio dentro da contabilidade, né? O sócio emprestando dinheiro para a empresa porque está com caixa 2. Né? Criação de passivos fictícios em função aí de caixa 2 já da falta de emissão de documentos fiscais. Tá? Então, é observar esses indícios aí dos clientes. Em 2016, foram concluídos 188 procedimentos em pessoas jurídicas com total de lançamento superior a 1,8 bilhões. Tá? Aqui está repetido, eu passei aqui. Nos casos de pessoas físicas, foram encerrados 48 procedimentos e efetuado o lançamento superior a 126 milhões. Então, pessoas físicas também são objetos aí em função de movimentação financeira incompatível, né? A malha fiscal que a gente deve fazer por ocasião da declaração. O acréscimo patrimonial declarado no IR é justificado pelos rendimentos que aquela pessoa física teve ou pela venda, alienação de ativos que ela realizou. Se não é justificado, já é um indício que ela não está declarando a totalidade dos rendimentos. Tá? O acréscimo patrimonial precisa estar em linha com os rendimentos declarados na declaração do imposto de renda na fonte, do imposto de renda anual. TIRF. A Receita Federal acompanha o recolhimento dos valores de imposto de renda retido na fonte por meio do sistema DIRF-DARF e por meio da sua declaração confissão de dívida, né, feita na DCTF. A partir de 2017, o procedimento de fiscalização será automatizado para ampliar o universo de contribuintes que declaram os valores em DIF e não recolheram ou recolheram a menor. Tá? Então, na hora da DIF, qual é a conciliação necessária? O que eu declarei na DCTF em termos de pagamento. Tá? Precisa estar consistente. Não só isso, o que eu tenho na contabilidade também. O que eu contabilizei na minha contabilidade em relação aos tributos que eu retenho, né? E que eu sou o sujeito passivo eleito para recolher. Tá?
E aí, só lembrando mais uma vez, né, retive, não paguei, é apropriação indébita. Né? Eu posso ser enquadrado naqueles desdobramentos que a gente falou lá no início, quando apresentou o plano de fiscalização. Né? Sempre que eu tenho uma autuação por falta de recolhimento de imposto, a Receita Federal ela tem autoridade para que aquela ação seja encaminhada ao Ministério Público e aí eu tenho uma representação para fins penais. Tá? Então, a apropriação indébita ela é crime contra a ordem tributária. Tá bom? E aí, o que a gente vê hoje, né, de diferente, né, quando a gente olha o cenário da fiscalização de anos atrás e hoje, como ela tem se comportado, na verdade, hoje ela tem tido ações preventivas, né, além das autuações aos contribuintes. Antes, uma conferência manual, hoje a auditoria toda eletrônica, né, na medida que ela cria mais um projeto SPED. Antes ela auditava o passado, né? Hoje ela já olha para frente também. Ela não olha, ela só olha para o passado quando está prescrevendo, que ela está agora de olho lá em 2012. Antes ela já vinha autuar o contribuinte, né? Hoje ela te dá a chance através da autorregularização. Ela te avisa, manda um aviso, uma cartinha ou através do próprio domicílio eletrônico e informa que você precisa ajustar, tá? E quanto mais rápido você ajustar, menor a sua chance aí de ser autuado. Hoje, a fiscalização ela é toda integrada. Né? Quando o fisco ele levanta um dado de uma pessoa jurídica, ele já levanta aquele dado do SPED contábil, ele já tem todas as informações ao alcance dele. Antes, por amostragem, hoje é tudo. Né? Hoje, através de todas as obrigações acessórias, ele tem condições de filtrar e saber qual é a operação que ele precisa ter aí como objetivo. Hoje é a distância, né? A gente vê aí, já recebe o auto de infração pedindo a explicação da conta tal pelo plano referencial da Receita, do SPED contábil, para saber se aquela despesa é dedutível mesmo ou não. Né? Ele a gente não entrega mais razão, não entrega mais nada, ele vê tudo dentro do SPED contábil. Provas em papel, hoje as provas são todas eletrônicas. Né? E especialista, a Receita Federal aí criou a Delegacia de Grandes Contribuintes, que antes era só em São Paulo, hoje a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Né? Toda a fiscalização voltada para operações internacionais, a gente viu que hoje já tem esse movimento de intercâmbio, muito vinculado aí a levantamento de operações de preços de transferência, né? Para saber o preço que eu pratico lá fora é o mesmo que eu pratico aqui internamente. Né? Eu tenho alguma operação que o objetivo é reduzir a base tributável no Brasil. E aí, quando a gente fala de compliance, ainda seguindo o compliance, a nossa visão geral, quando a gente fala de Receita Federal, e aqui eu não estou falando nem de Estado, nem de município, né? Estou falando de Fisco Federal. Tá? A gente tem todos esses projetos. Né? A E-Financeira, que está ali embaixo, ó, a E-Financeira, é justamente o mecanismo que os bancos, né, repassam as informações de todos os contribuintes, pessoas físicas, em relação às suas movimentações financeiras. Aí temos aí, ó, tá circuladinho ali, ó, nossa próxima força-tarefa. Vocês já terminaram o SPED contábil já? Tudo entregue? Mais ou menos. Não? Então, terminou o SPED contábil, a gente emenda na SF. Né? Só depois que a gente começa a pensar nos novos projetos. E aí, quando a gente terminar a SF, o que a gente precisa pensar? Ó, nesses dois aqui, né? No E-Social e na FD-REINF, tá? Que vai ser a divisão da DIF. Não sabemos ainda se a DIF vai ser extinta para fevereiro. Provavelmente ela deve ainda existir para 2017 e, a partir de 2018, de forma aí conjunta, a gente tem a entrega mensal da FD-REINF. Então, na FD-REINF, o que eu vou trazer? As retenções de IR, CS, PIS, COFINS, na contratação de pessoa jurídica, né? E a retenção da contribuição previdenciária. Isso vai existir no ambiente da FD-REINF, sempre que a contratação for de pessoa jurídica. E tudo que se refere à relação de trabalho, retenção de imposto de renda na fonte sobre a folha de pagamento, vai ser no E-Social. Tá? O que é importante colocar? Todo projeto SPED, ele inevitavelmente mexe com os processos da minha empresa. Eu vou precisar ser mais ágil, eu vou precisar cumprir prazos diferenciados. Né? Aqui, ó, na FD,
do IPI e do ICMS, a gente vai ter, nos próximos anos, o bloco K, que hoje já está valendo aí para as empresas que têm um faturamento grande, né, para as indústrias de base em especial. E aí a gente precisa lembrar o seguinte, o bloco K, ele faz todo o caminho do meu estoque, desde a entrada para as empresas industriais, do insumo até o material produto intermediário, até o produto final. Ele faz todo o caminho, toda a tramitação da mercadoria dentro do meu estabelecimento. Eu tenho informações de estoque na própria FD-IPI em fevereiro, que é o bloco H, inventário. Eu tenho informações de estoque na SF, onde eu informo lá qual é o método de avaliação para efeito de dedutibilidade de imposto de renda. Então, eu vou ter mais o bloco K. Né? Então, são 3 projetos, né, dentro do mesmo ambiente, que é o ambiente SPED, tratando da mesma informação. Né? Então, por isso que eu preciso estar preparado para essas mudanças. Né? Como hoje, estoque é uma coisa crítica nas empresas pequenas. Né? Você já desconvia que seus clientes entregam isso para vocês? As empresas comerciais? Os clientes têm controle disso? É um sufoco vocês conseguirem, não é? Então, vocês imaginem isso tudo para as empresas que não forem, né, do Simples Nacional, claro, fazendo esse parênteses, dentro a informação duplicada em várias bases. Tá? E, da mesma forma, quando a gente fala aqui de retenção, aqueles problemas clássicos. Né? Eu tenho um cadastro de fornecedor, o cliente tem um cadastro de fornecedor, e aí, quando o fornecedor não cumpre uma determinada documentação, a pessoa do cadastro de fornecedor vai e prende a nota que o fornecedor manda, lá, até ele cumprir aquela regra de cadastro. E aí o INSS, a retenção é pela emissão da nota, e a nota fica parada lá. E a pessoa, não vou ligar para ele de novo, não. Fornecedor que não vai receber, só que tem um problema dentro da empresa. Né? Se ela não ligar de novo, se ela não pedir aquele documento que falta para liberar aquela nota para o fiscal, quando for liberado para a pessoa que faz análise da retenção de tributos, o INSS já venceu. Né? Então, são esses problemas de processo que precisam ser eliminados numa nova visão de FD-REINF. Né? Porque se a notinha lá do fornecedor fica presa no cadastro mais de um mês, e aí vem o prazo FD, não vai ser mais anual, vai ser mensal. O reporte das informações de retenção vai passar a ser mensal. E não vai dar tempo de eu informar o que eu preciso. Tá? E aí, quais são os desafios? Né? Quando eu falo de social, eu vou ter que ir lá no ambiente do cliente e trabalhar os processos dele para ele me informar. Quando é que aquele funcionário teve uma licença? Né? Os eventos, eu não sou da área trabalhista previdenciária, tá? A minha área é mais imposto de renda. Mas eu sei que os eventos eles vão ter prazos diferenciados. E aí, como é que eu vou trabalhar isso no meu cliente para que ele me mande a informação a tempo de eu reportar dentro do e-social? Então, eu preciso ter o envolvimento de diversas áreas, né, quando eu estou fazendo qualquer projeto, tá, para o reporte integral e tempestivo das informações exigidas, e preciso dizer quem é responsável, quem é o dono da tarefa. Se eu não fizer esse desenho, a pessoa não vai se considerar dono da tarefa. Tá? Então, se eu fizer, olha, a partir de hoje a gente vai fazer uma revisão para a FD-REINF das notas que a gente recebe. Qual é a prática usual de quem recebe nota? Olha o que está destacado na nota e não vê se está certo, não é? O que o fornecedor quer? Ele não quer que você retenha 11%. Hoje em dia, na crise, fluxo de caixa é tudo. Né? 11% é muito dinheiro. Qual é a tendência do prestador? Não destacar a retenção previdenciária. E aí, se eu tenho uma equipe dentro da empresa que não está preparada para essa análise, né, e aí a nota ela não é suficiente para te dizer se é ou não, porque às vezes a nota não traduz o que está no contrato. Né? Quando a gente fala de retenção, eu tenho que vir desde o contrato, cadastro do fornecedor e o que está na nota. Eu deixo de fazer uma retenção. Né? E vou responder por isso. Eu sou eleito o contribuinte responsável. Então, aí, nessa definição clara de papéis e responsabilidades, eu preciso deixar claro para a pessoa que recebe a nota, olha, você precisa analisar se faltou alguma retenção. Imposto de renda, CS, PIS/COFINS, geralmente vem certinho. Agora, o INSS, se o fornecedor puder, ele não vai destacar, porque ele vai receber menos dinheiro, né, podendo pagar lá na frente a contribuição previdenciária.
Então, nesse momento aí, gente, que a gente vai começar a trabalhar esses novos projetos, é importante eu estabelecer, olhar como é que hoje está funcionando o processo, e aí a gente, na condição de contador, questionar também, porque se a gente recebe a nota, vai acabar o cliente nos responsabilizando por essa análise dos tributos retidos da nota, e aí o honorário não comporta, é ou não é? Não, o honorário não dá para isso, está muito, a margem de lucro está bem apertadinha para fazer as obrigações que a gente tem que fazer, e se a gente não orientar o cliente, ó, você precisa falar com o seu funcionário, que é importante ele fazer análise quando ele receber as notas fiscais do fornecedor, né? Para que, na hora de eu calcular os seus tributos, eu saiba que tem mais uma retenção aí que não está sendo identificada no documento fiscal. O processo de retenção, geralmente, ele é muito crítico. Tá? E o maior vilão chama-se contribuição previdenciária. Tá? Então, a hora de arrumar casa é essa aí que a gente vai ter um novo projeto, onde mensalmente eu vou precisar reportar as informações. Custos não tributários, né? Por quê? Porque eu vou ter implementação de sistema, vou ter que pagar um treinamento para o meu funcionário, né? Ou então eu mando ele aqui para o CRC, né? Trago 2 quilos de alimento, assisto os cursos, que são bons. Okay? E o reporte de informações sigilosas também, porque muitas informações, principalmente voltado para o social, aí, são as informações de toda a folha de pagamento. Então, na medida que aquela tarefa ela é pulverizada, eu vou dar a conhecer informações que nem todos tinham conhecimento. Tá? A principal mensagem que eu trago aqui em relação ao plano de fiscalização, né? Os principais pontos que eu coloquei. A questão do carnê-leão, né, é muito importante, porque o mercado, muitos consideram, né? É uma mera antecipação. Então, se eu fechei a declaração de ajuste anual, eu não preciso mais fazer. Tá? Para o fisco, isso não vale. Pode ser que você consiga algum argumento se você for defender isso em outras esferas. Tá? Administrativamente, você não consegue defender que o carnê-leão ele não precisa ser mais recolhido depois que eu fecho a minha declaração. E, em especial, atenção para os novos projetos que a gente tem pela frente, em função aí de revisão de processos da empresa. Tá? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, vocês não fizeram pergunta nenhuma durante toda a apresentação. Pois não. Boa tarde. Eu recebi um material sobre a DCTF Web, que teria, através do E-Social, do REINF, da FD Contribuições, vai estar totalmente pronta, faltando só alguma coisa relativa, se você fizer compensação, parcelamento. Só que eu não vi nada até agora da Receita sobre isso. Não tem. Na verdade, sim, está sendo veiculado, mas se a gente for procurar instrução normativa ou ato legal que regulamente normatiza, a gente ainda não tem. Tá? Está sendo ventilado aí aos 4 cantos a questão do DCTF Web. Da mesma forma, quando a gente falou do ágio, a questão do protocolo do laudo, de ter uma obrigação para você submeter, transmitir o laudo para a Receita Federal. Também não tem. Tá? Ainda não tem oficialmente. Tá bem? O que a gente teve recentemente foi essa discussão toda aí da DCTF inativa. Né? O problema que está causando aí por DCTF sem movimento. Né? Mas DCTF Web ainda nada oficial, tá bem? Boa tarde. Já existe alguma previsão em relação aos optantes do Simples Nacional de terem obrigações referentes ao SPED fiscal? Nós tivemos alguns indícios aí em relação ao Estado, né? Porque o Simples, a gente começa a achar que o Simples vai virar complexo, né? Porque a cada momento aparece a própria DCTF, dependendo da situação que ela esteja enquadrada, se ela tiver a figura da contribuição previdenciária substitutiva ou retenções na fonte, e a questão do ICMS-ST, né, que passou a ser uma realidade das empresas do Simples Nacional. Em relação às demais, ainda não. Tá? Ainda não. A grande mudança que vai haver aí para o Simples no ano de 2018 é o enquadramento nos anexos e nas novas faixas de enquadramento. Que aí vai caber a nós, contadores, verificar se realmente aquele cliente prestador de serviço vale a pena ele continuar na tabela do Simples ou ser um lucro presumido. Né? É o esforço que a gente precisa fazer aí antes de fazer a opção em janeiro. Tá? Somente isso que tem pela frente.
Olha, quando a gente joga na internet, para quem quiser ver a íntegra do plano de fiscalização, ele está disponível, se você jogar no Google, Plano de Fiscalização RFB 2017, tá? Tem 38 páginas, tá bom? A parte inicial dele, ele vem tratando das estatísticas de 2016, tá? Que eu trouxe aqui de forma resumida para vocês, tá? Deixa eu passar aqui para os quadrinhos. Plano de Fiscalização RFB 2017. Se jogar no Google, ele vai jogar o primeiro link, que é o do site da Receita. Tá? E aí, aqui, ó, ele traz várias estatísticas, aquela primeira que eu coloquei para vocês, tá? Constituição do crédito tributário. Tem uma estratificação que ele fez, que eu não trouxe porque ia ficar muito grande no PowerPoint, mas vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó. Que foi a divisão dos créditos tributários por tipos de indústria. Olha aqui, ó. Que eu coloquei, ó. A indústria, tá vendo? A quantidade de autos de infração e a prestação de serviços foram que lideraram aqui, ó. É onde eu tive aí o maior valor de constituição de crédito tributário. Aqui, ó, construção civil de forma separada, tá vendo? Serviços de comunicação e energia, são os segmentos visados, né? Serviços financeiros, as sociedades por conta de participação, né, que é uma espécie societária, onde eu tenho a figura do sócio oculto, né, o sócio extensivo. E, em relação à pessoa física, ó, as ações principais, proprietário dirigente de empresa, né? E a gente fala assim, vamos colocar proprietário ou dirigente de empresa na declaração de pessoa física, porque se eu disser que eu sou advogado, vou chamar atenção, né? E, no entanto, ó, o proprietário dirigente de empresa foi o que mais... Tem cliente que pede para você, pelo menos para mim, falaram assim, olha, já me disseram, se eu colocar proprietário ou dirigente de empresa, vai chamar menos atenção se eu colocar que sou um advogado, que eu sou um médico, e, no entanto, não é isso que a Receita enxerga, né? Tá? Então, vem, ó, o levantamento de autos de infração por categoria. Tá? O profissional liberal vem aqui em segundo lugar, primeiro vem o proprietário dirigente, ok? E a categoria dos tributos, né? Imposto de renda e a contribuição patronal, que lideram o ranking. Tá? O que é também importante comentar aqui? É o grau de aderência. Não sei se eu já passei. Acho que eu já passei. Aqui. O grau de aderência, o que significa isso? Dos autos de infração lavrados, quem pagou, quem recorreu, né, administrativamente, judicialmente, quem entrou com parcelamento, uma solicitação de parcelamento. Isso a gente também tem aqui na discriminação do plano de fiscalização. Acho que está aqui no começo. Aqui, ó. Total pago parcelado, em julgamento, né, quer dizer, de todos os autos de infração lavrados, a maioria interpôs recurso, né, está em julgamento. Em cobrança, já foi julgado, está em cobrança, enviado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, para a dívida ativa, e julgado improcedente. Então, todo ano, a Receita ela libera essas estatísticas, ok? Então, ó, são 38 páginas, eu procurei sintetizar ao máximo para vocês, com foco aí em 2017 e no que a gente pode fazer para não se enquadrar em alguma dessas situações, tá bem? Oi, Márcia. Boa tarde. Por gentileza, você poderia fazer algum comentário sobre esse PRT, que eles estão chamando aí de novo refis, se já tem alguma coisa concreta? O PRT, o que estava sendo previsto é que ele seria uma nova edição do refis, né? Mas, assim, até então, a forma do parcelamento não traz os mesmos benefícios das versões anteriores do refis. Por exemplo, você, quando houver um outro parcelamento, você migrar desse para outro, né? Isso ainda não está sendo vislumbrado, tá? E, na opinião dos advogados, dos eventos que eu tenho participado, né, principalmente eventos da parte jurídica, eles não veem o PRT com uma vantagem tão grande como os outros programas de parcelamento.
Tá? Essa é a opinião geral aí dos profissionais que estão trabalhando tanto com os débitos aí objeto de ação judicial, né, que a gente tem os advogados liderando isso aí, como os débitos que não são objeto. A gente não conseguiu ver um benefício tão grande como na última versão do refis. Mas pode ser uma alternativa dependendo da situação financeira da empresa. Né? Sim. Não vai dar tempo para ter nenhuma inclusão aí. Porque eles estavam veiculando no ano passado que na conversão da medida provisória viria um formato refis, mas isso não aconteceu. Tá?